Fala, galera do Arquivo Estranho, onde o estranho é o normal. Bom, a gente está revisitando alguns casos clássicos da ufologia brasileira, com o intuito de preservá-los, de manter um registro e que as pessoas também conheçam. Então, me pediram para falar do caso da Ilha de Trindade, o caso Trindade, como é conhecido na ufologia. A Ilha de Trindade é uma ilha que tem em frente ao continente do Espírito Santo. Não tenho certeza, mas me parece que é o trecho de terra mais próximo do continente africano, porque fica muitos quilômetros para dentro do oceano. Talvez seja um dos últimos territórios dentro de águas territoriais brasileiras. E esse caso Trindade aconteceu em 1958, durante, se eu não me engano, o ano geofísico. Estava havendo uma série de pesquisas geofísicas em todo o litoral e em outras regiões também do país. Era um ano comemorativo, né? Um ano importante para quem estuda geologia. E aí o que acontece? Tinha uma comitiva a bordo do navio Almirante Saldanha, que era um navio bastante conhecido, porque ele durante muito tempo foi navio de treinamento da Marinha. Só para quem não sabe, na Ilha de Trindade tem um posto da Marinha, tem um farol, e lá os caras já tradicionalmente tinham um mini museu de ufologia, porque alguns militares conseguiram, em alguns momentos, tirar algumas fotografias dos objetos que apareciam naturalmente naquela região, ou seja, em pleno Oceano Atlântico, no meio do nada. Eles eventualmente tinham a oportunidade de ver alguns objetos. E alguns tiveram a felicidade de registrar esses objetos através de fotografia. Lembrando que naquela época a fotografia era rolo, né, de filme, aquela maquininha que você mandava para revelar e esperava 10 dias para vir a foto, né? E o que acontece? Nessa data, em 1958, durante essas expedições comemorativas do ano geofísico, estavam próximos à Ilha de Trindade, surgiu um objeto, foi um corre-corre no convés violento. Existem relatos de que alguns soldados entraram em pânico, queriam até atirar no objeto, mas é claro, estava bem distante. E o fotógrafo de bordo, que se chamava Almiro Baraúna, ele foi jogado ao chão. Tal era a correria. Esbarraram nele e o jogaram ao chão. Ele alega que, por conta disso, ele só conseguiu fazer 4 fotografias, porque ele era um fotógrafo profissional, estava com a máquina na mão, conseguiu bater 4 fotos. Talvez, se ele não tivesse sido jogado ao chão, ele tivesse logrado mais fotografias. Essas 4, se eu não me engano, foram ampliadas, geraram mais algumas tantas. Eu acho que chegou a um número de 20, 22 fotografias no seu total, algumas com ampliação. Aí o que acontece? Na época, o presidente da República era o Juscelino Kubitschek, e essas fotos, de uma maneira ou de outra, foram parar no gabinete do presidente da época. O presidente da época enviou para os Estados Unidos os negativos, as fotos em si. É dito que enviou para a CIA na época. Também foi dito que enviou para a NASA e foi dito que enviou para a Kodak, justamente para os japoneses fazerem uma análise mais completa possível sobre aqueles negativos. E o que acontece? Essas fotos rodaram o mundo, foram tidas como autênticas. Naquela época, lembrando que como era algo bem primitivo, vamos dizer assim, a revelação era tudo muito simples, você revelava no papel fotográfico. Não existia tecnologia nem para fraudar, quanto mais, porque naquela época todo o conhecimento que se tinha que era possível ser utilizado para fraudar alguma coisa em nível fotográfico, era o mesmo conhecimento que era usado para, vamos dizer assim, desmascarar tais fraudes. Então, a possibilidade de uma fraude não ser detectada era mínima, ínfima, praticamente inexistente, porque era tudo muito primitivo, tudo muito bem no início do aspecto fotográfico, né, da tecnologia de fotografia. Então o que acontece? Essas fotos rodaram o mundo, o caso ficou conhecido como o caso Trindade. Na época, o ufólogo Marco Antônio Petit entrevistou o fotógrafo Almiro Baraúna. Na época eu estava junto com o Petit e eu quase tive a oportunidade de ir junto nessa entrevista. O fotógrafo morava em Niterói, se eu não me engano, São Gonçalo, alguma coisa assim.
e o caso é conhecido tradicionalmente como o caso Trindade. E por que a gente está se preocupando em resgatar esse caso? Porque hoje em dia, não sei se virou moda, não sei o que está acontecendo, existe uma corrente da ufologia que está fazendo de tudo para desqualificar esse caso, para tornar o caso uma fraude, ou uma farsa, ou o que quer que seja, nesse sentido, tirar toda a credibilidade. É realmente algo estranho, porque já se passaram tantos anos. O fotógrafo, coitado, Almiro Baraúna, nem pode se defender, já é falecido. Agora, vocês imaginem, em 1958, um fotógrafo de bordo de um navio da Marinha alegar que fez fotos de um objeto não identificado, ou seja, na época, o famoso disco voador, ele deve, com certeza, ter sido extremamente bombardeado, deve ter sido acusado de fraude, deve ter sido acusado de mentira, de todo tipo de adjetivos para tentar desqualificar. Imagina um cara falar em disco voador em 1958. É de se raciocinar que automaticamente sofreria todo tipo de tentativa de descredibilizar o fato. Só que eles não contavam com uma coisa. Eu sou um pesquisador já bastante antigo, já faço parte dos dinossauros da ufologia, e eu trabalhei durante mais de 20 anos na Marinha. Eu era fornecedor da Marinha, fui fornecedor da Marinha durante mais de 20 anos. E aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer vários almirantes, e quando se falava em ufologia dentro da Marinha, não se podia falar de ufologia dentro da Marinha sem falar do caso Trindade, que era o caso mais conhecido, mais notório, dentro do próprio ambiente naval. E eu conheci vários almirantes, sou amigos deles até hoje. A grande maioria assina embaixo de que o caso Trindade foi totalmente real, totalmente verídico. E levando-se em conta que, apesar de todas as tentativas de descredibilizar um fato desse, nunca houve nenhum desmentido oficial. Nem da Marinha, nem do Itamaraty, nem da Presidência da República, nem dos americanos e muito menos dos japoneses da Kodak. Então, quer dizer, aí hoje aparecem umas pessoas, não sei com que objetivo, com que intenção, tentando tirar todo o crédito de um dos maiores clássicos da ufologia brasileira. Inclusive, na época que eu tinha esse convívio com o pessoal de Marinha, me foi dito, não sei se é totalmente verdade, de que outras pessoas de bordo também fizeram fotos. Mas como eram navais, todos não tornaram essas fotos públicas, ficou tudo no âmbito de Marinha e essas fotos se perderam naturalmente ao longo do tempo. Ou seja, se colocarmos todos os componentes desse contexto na balança, existe muito mais possibilidades a favor de que o caso é totalmente real e uma mínima que é natural. Todo caso ufológico tem esse aspecto percentual, ou seja, percentual de coisas validadas que levam a crer que o caso é real e percentual de gaps, de coisas que não se conseguem validar e que podem levar a crer que o caso não seja real. Então, o percentual de coisas, componentes, indícios e contexto que leva a crer que o caso Trindade é totalmente real, ele é muito maior do que o contrário. Então, fica aí essa informação. Quando você ouvir falar disso, você pode botar no crivo do bom senso, pode analisar os fatos, os indícios e o histórico total do caso e tirar suas próprias conclusões. Então fica aí a nossa observação sobre um dos maiores clássicos da ufologia brasileira. Porque tem um último raciocínio. Eu estou falando para os que falam contra. Então quer dizer que o presidente da República foi enganado por uma fotografia rudimentar, que era facilmente detectável qualquer fraude. Quer dizer que os americanos, ou da CIA ou da NASA, também foram enganados. Quer dizer que os japoneses da Kodak foram enganados. Quer dizer que a Marinha brasileira foi enganada por uma fraude rudimentar, tosca. E aí agora vem esses caras querer desqualificar o caso e, ao mesmo tempo, chamando todo mundo de burro. Então, isso é para vocês terem ideia de como esses argumentos contrários ao caso são rudimentares, são vazios, são superficiais, não podem arranhar sequer o caso que foi investigado seriamente pelos ufólogos do passado. A gente, na ufologia moderna,
tem que respeitar os que vieram antes. Foram eles que asfaltaram essa estrada que hoje a gente trafega. Valeu, galera. Um grande abraço.